por que diversos estudantes de pós-graduação que utilizam inteligência artificial para estudar, para resumir, para resenhar textos, muitas vezes até para escrever com apoio da ferramenta, não conseguem nada útil. Isso acontece porque os prompts, os comandos dados na ferramenta, estão sendo realizados de forma genérica. A cada pergunta que se faz, a forma que é feita, a resposta retorna naquela mesma dimensão. Então, se realiza uma pergunta genérica, consequentemente, a resposta vai vir genérica, sem detalhamento, sem fundamentação. Então, antes de utilizar qualquer ferramenta de inteligência artificial para escrever, é necessário definir critérios, requisitos, definir os elementos da sua autoria acadêmica. E isso acontece quando você parte do título do seu texto, do tema, estabelece, por exemplo, a questão norteadora daquilo que você pretende abordar, que você quer responder. Identificar para a ferramenta, por exemplo, o objetivo que você tem, situar o tema, problema, objetivo e, principalmente, detalhar os elementos metodológicos que você adotou para alcançar aquele objetivo. Por se tratar de uma pesquisa, por exemplo, você precisa apresentar o tipo de pesquisa, a natureza, por exemplo, se é básica, se é aplicada, o objetivo metodológico, se é descritivo, exploratório, explicativo, a modalidade de abordagem, se é qualitativa, quantitativa. Com isso, você contextualiza aquilo que você precisa obter da inteligência artificial. E cada resposta obtida precisa ser avaliada criticamente, para você identificar incoerências, inconsistências, referências irreais, ou seja, alucinações que muitas vezes se apresentam ali nas respostas e que são conteúdos irreais, que se você levar para o seu texto, além de você, vamos dizer assim, incorrer em uma falsa autoria acadêmica e ter consequências disso, você não consegue escrever atendendo aos critérios e requisitos que são próprios do destino do seu texto, que são próprios da pós-graduação. Então, para isso, é necessário você realizar 3 tipos de leituras estratégicas com IA. A primeira delas trata-se da leitura exploratória, em que você solicita para a ferramenta um mapeamento do texto que você precisa ler. Esse mapeamento, ele traz informações gerais, como o tema, do que se trata, né, aquele texto, o autor, a conjuntura em que ele foi construído, ou seja, todos os aspectos gerais do texto. Já a segunda leitura é a leitura seletiva, em que o foco é o conceitual. Você precisa estabelecer quais conceitos você está buscando para fundamentar aquilo que você precisa escrever. E esses conceitos precisam estar de acordo com o enquadramento semântico, ou seja, com o destino do seu texto, o objetivo estabelecido, a perspectiva teórica e epistemológica que você adotou para aquilo que você precisa desenvolver. Então, nesse tipo de leitura, o foco é o conceito, em que você identifica quais conceitos você precisa utilizar para fundamentar aquilo que você afirma no seu texto. Já a terceira leitura é a leitura crítica. É o tipo de leitura que você realiza, vamos dizer assim, além de descrever o texto, identificar a descrição do texto, você avalia criticamente a conjuntura daquela resposta que a IA te dá. E essa avaliação, você precisa identificar se aquele texto serve ou não para você, identificar, inclusive, as alucinações, referências que não são reais, que é muito comum aparecer num tipo de busca realizada nas ferramentas de inteligência artificial, de uma forma geral. Então, é necessário estabelecer critérios e requisitos para cada procedimento na hora de utilizar uma ferramenta de inteligência artificial.
Com isso, você garante a autoria acadêmica, atende aos critérios e requisitos que são exigidos nesse contexto em que você escreve. Então, se você quer saber utilizar a inteligência artificial de forma ética e íntegra, é necessário ter especificidade e saber que a IA não é autora. Quem conduz todo o processo de autoria é você. Você que realiza as decisões metodológicas e discursivas. A utilização da inteligência artificial deve ser apenas como apoio para textualizar as ideias que você tem daquilo que você precisa produzir. Então, se você quer saber mais de como construir um texto acadêmico utilizando inteligência artificial de forma ética e íntegra e que acelere o processo de produção acadêmica, você já salve esse vídeo, compartilhe e eu tenho um link na bio com a aula que eu falo só sobre isso.